Um espírito de idade bastante avançada estava dando uma entrevista por videochamada quando uma mão pareceu surgir pelo canto superior esquerdo e lhe deu um tapa na testa. Para muitos fãs, a sequência de apenas alguns segundos é a prova de que Florinda Meza, a segunda esposa e colega de elenco de Roberto Gomes Bolanhos, exercia violência física e psicológica sobre o comediante mundialmente famoso. Muito se falou ao longo dos anos sobre a dinâmica de um casal que se conheceu no estúdio de gravação de um dos programas mais icônicos da história mexicana, Chaves. E todas as controvérsias em torno do programa aumentaram com a estreia de Sem Querer Querendo, a cinebiografia sobre Chespirito, que a Home Box Office lança semanalmente. Mas, sem dúvida, a pessoa que mais gera controvérsia é Florinda Meza. De personalidade forte e decidida diante das câmeras, aparentemente também era muito dominante quando as luzes se apagavam. Não são poucos os que afirmam que a mulher, além de ter tido um forte controle sobre a vida de Chespirito e grande influência nas decisões criativas do programa, também foi manipuladora, calculista, ególatra e violenta. Mas não vamos nos adiantar. A série Sem Querer Querendo revela detalhes sobre a dinâmica do elenco de Chaves à medida que avança, e especialmente a maneira como foi se formando a relação entre Bolanhos e Meza. Foi Florinda quem provocou que vários membros originais do elenco abandonassem o projeto? Ela foi a responsável pelo programa ter ficado fora do ar por anos mundialmente? Ela foi a causadora do divórcio de outros colegas? Que poder Florinda Meza tem hoje sobre o legado e a herança de seu falecido marido? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, sobre isso e muitas outras coisas. Sejam bem-vindos ao lado obscuro de Florinda Meza. Lembro que neste canal e no dia em que fizemos várias estreias, a série está causando grande sucesso. Este vídeo tem como objetivo explorar mais detalhes sobre Florinda Meza. Mas se quiserem saber mais sobre o fim do Chaves, particularidades de outros personagens, as relações que Chespirito teve com as ditaduras latino-americanas e muito mais, podem conferir o restante dos trabalhos já publicados. Por fim, gostaria de saber o que vocês acham de Florinda Meza, mas antes, assistam ao vídeo e tirem suas próprias conclusões. E agora sim, vamos começar. Nascida em 8 de fevereiro de 1949 em Jutipila, Zacatecas, Florinda conheceu Chespirito por volta de 1970. Ela teve uma infância difícil. Seus pais se divorciaram quando ela era muito pequena e ficou sob os cuidados dos avós maternos. Ela desenvolveu uma personalidade forte e decidida, sabendo que não poderia demonstrar fraqueza em um mundo hostil para se destacar. Ela tinha um grande talento para a escrita e dizem que, com apenas 8 anos, imaginou e realizou sua primeira peça de teatro. Ela se sentia atraída pela arte, mas ainda não sabia a que se dedicaria por completo. Assim, estudou arte dramática e música. Com o início dos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos já era conhecido pelo seu eterno pseudônimo. Na verdade, ele tinha um programa que levava seu nome e apresentava vários esquetes humorísticos que faziam cada vez mais sucesso. Nesse contexto, Florinda viu como uma grande oportunidade o convite dele para participar do seu programa com pequenos papéis. Ela aceitou de imediato, disposta a dar o seu melhor. Ela era uma bela atriz de apenas 21 anos com uma espontaneidade que transbordava pela tela. Essas qualidades a ajudaram a brilhar, mesmo tendo como única experiência anterior atuar em videoteatros no telesistema mexicano. Em 1968, quando o Chaves se tornou um programa independente, o fenômeno cresceu em muito pouco tempo. Também o vínculo entre os atores do elenco. Nos primeiros anos, eles se definiam como uma grande família, mas passavam muito tempo juntos, e essa convivência forçada acabaria por iniciar outro tipo de vínculos. Que bela vizinhança! Sempre se disse que Florinda teve um breve, mas intenso romance com Carlos Villagrán, o famoso Kiko. Embora na tela eles interpretassem mãe e filho, nos bastidores, haviam iniciado um relacionamento que, supostamente, Villagrán não quis continuar. Segundo o ator, Florinda continuou insistindo, mas ele a rejeitou e até pediu conselhos a Chespirito para se afastar dela. Entretanto, a atriz que interpretava a Dona Florinda e Pop sempre negou essa história. E afirmou que jamais teria ficado com um homem assim, a quem abertamente chamou de idiota. Porém, a cinebiografia de Chespirito, Sem Querer, Querendo, faz alusões diretas à existência desse relacionamento.
Além disso, sim, está comprovado que o primeiro namoro formal de Florinda com um membro da equipe do Chaves foi com Henrique Segoviano, o diretor do projeto. Nos anos 70, eles não só apareciam juntos em público, como também já se falava de um casamento iminente. No entanto, algo mudou tudo. Em um momento, o relacionamento entre Florinda e Chespirito se fortaleceu, e eles deixaram seus parceiros para iniciar uma vida juntos. Para Florinda, isso implicou se separar de Segoviano, mas para Chespirito, a decisão foi bem mais difícil e dolorosa. Ele abandonou sua esposa, Graciela Fernandes, e seus 6 filhos. Nessa época, o casamento já estava desmoronando porque Chespirito passava tempo demais fora de casa, e sua esposa suspeitava que ele estava sendo infiel. Mas além dessa atração famosa, aparentemente houve outras. Florinda afirmou em entrevistas que Rubem Aguirre, o professor Girafales, tentou se aproximar dela. E, para piorar, ela ainda adicionou Ramon Valdez à sua lista de pretendentes. Segundo ela, seu vizinho na ficção tentou várias vezes levá-la de carro depois das gravações, e não apenas por cortesia, mas para tentar seduzi-la. O mais desconfortável dessa história foi a acusação do filho de Carlos Villagrán, que responsabilizou diretamente Florinda pelo divórcio de seu pai. Além disso, afirmou que Rubem Aguirre e Ramon Valdez quase perderam seus casamentos devido às tentativas de romance com Florinda. Ela, contudo, sempre deixou claro que não permitiu que esses relacionamentos evoluíssem. Nessa época, outras coisas, muito mais complexas, começaram a acontecer dentro da Vila Bonita, que todas as tardes era assistida por milhares de crianças. O poder. Conforme Florinda fortalecia seu relacionamento com Chespirito, sua influência no programa também aumentava. Ela tomava decisões criativas e sentava ao lado de Bolanhos ao planejar os programas. Como imaginado, as rivalidades logo surgiram. Vários atores do programa viam com maus olhos o papel de Florinda, a quem acusavam de ter um protagonismo exagerado, enquanto eles eram empurrados para papéis secundários. Esse duplo comando não demoraria a provocar um pequeno cataclismo no elenco. Vários atores da primeira geração começaram a abandonar o programa. Foi evidente a saída de Dom Ramon e Villagrán. Os motivos foram vários: querer explorar seus personagens, fora da asa de Chespirito, buscar melhores salários e escapar da influência de Florinda. Porém, não eram os únicos incomodados com ela. Maria Antonieta de las Nieves, que havia criado uma amizade profunda com Roberto em seus primeiros anos de ascensão, também se sentiu deslocada. Nada era igual desde que Florinda tomava as decisões. Ademais, a relação amistosa que as duas mulheres tinham construído começava a se desgastar. De las Nieves contou que após uma turnê na Argentina, tentaram contrabandear casacos de pele que compraram. Maria Antonieta conseguiu sair ilesa sem que os seguranças a parassem, mas disseram a Florinda que ela não podia passar com aquilo. Então, a parceira de Bolanhos teria apontado para Maria Antonieta, dizendo que ela estava tentando fazer o mesmo. Pequenos atos assim, que a atriz de A Chiquinha classificaria como maldades e baixezas, foram minando uma amizade que nunca chegou a se consolidar de verdade. Finalmente, Maria Antonieta deixou o programa e começou uma guerra sem fim pelos direitos de A Chiquinha. Durante muitos anos, ela não falou com Chespirito, mas também mencionou que muitas vezes quis reconstruir a relação e Florinda Mesa impediu. De que maneira? Atendendo o telefone da propriedade e não deixando que Chespirito falasse com ela? Com essas declarações, cresceram as suspeitas de que a mulher mantinha isolado um dos maiores ícones mexicanos da televisão. Foram rumores que cresceram até se tornarem preocupantes. Será que Chespirito estava em perigo? Um relacionamento estranho? Diversas entrevistas deixaram transparecer uma dinâmica bastante peculiar entre Florinda e Chespirito, uma dinâmica que em certos momentos era desconfortável. Em público, a atriz costumava interrompê-lo, redirecionar suas respostas e tratá-lo secamente e com autoridade. O caso mais desagradável aconteceu em uma ocasião em que Mesa mencionou os filhos e a ex-esposa de Chespirito e os classificou como defeitos. Ela também mencionou que se ela e Chespirito tivessem tido filhos, eles seriam perfeitos, mas isso nunca aconteceu devido a uma vasectomia feita por Chespirito. Alguns acreditam que essa situação gerou uma ruptura entre Mesa e os filhos de Bolanhos, que seria irreparável. Até hoje fica claro que a imagem que eles têm dela é profundamente negativa, e isso se reflete na personagem que a representa na série da Home Box Office. Conforme Chespirito envelhecia e sua saúde piorava, Florinda aparentava ter controle total sobre sua agenda e aparições públicas. Foi então que um boato muito mais preocupante começou a circular de que ela exercia violência sobre Bolanhos, já um idoso vulnerável. E é assim que nossa história volta ao começo.
Um dos primeiros a divulgar essa possibilidade foi Carlos Villagrán, inimigo declarado de Florinda e crítico dela desde muito antes do próprio Chespirito. Em uma entrevista, o ator de Kiko chegou a dizer abertamente que tinha ouvido que Florinda Meza batia no marido. Apesar de nunca comprovado, o vídeo mencionado no início parece dar credibilidade a essas afirmações. Chespirito foi uma vítima direta de Meza? Já não há como saber, porque em 18 de novembro de 2014, Roberto Gomes Bolanhos morreu. Isso, no entanto, não foi o fim das controvérsias. Negado. A morte de Chespirito e as homenagens em sua despedida foram muito comentadas. Alguns afirmam que a data do falecimento foi alterada pela própria Florinda para ter tempo suficiente para planejar. O multitudinário funeral que aconteceu no Estádio Azteca e ao qual compareceram cerca de 50 mil fãs. Além disso, resta uma questão complexa a ser resolvida: a herança. Florinda tinha direito a uma parte, mas precisava acertar as contas com os filhos de seu falecido marido e com a Televisa. Os programas de Chespirito continuavam e continuam gerando grandes lucros, tanto por suas constantes reprises quanto pelo merchandising associado. No entanto, as coisas entre Meza e os Bolanho estavam muito ruins e logo grandes nuvens negras apareceriam no horizonte das negociações. Por muito tempo, o trato entre as partes era considerado pouco amigável, até que tudo explodiu. No dia 31 de julho de 2020, quando Chaves foi retirado da televisão mexicana e de todos os canais do mundo que ainda exibiam o programa, em alguns casos, era a primeira vez que se interrompia uma sequência de décadas e décadas de exibição ininterrupta. Revelou-se um desacordo entre os herdeiros e a Televisa, e muitos rapidamente apontaram Florinda Meza como a responsável pelo conflito. Instalou-se a crença de que ela foi quem colocou obstáculos para que o programa deixasse de ir ao ar. Em sua ambição por mais dinheiro, Florinda Meza desmentiu essa versão diversas vezes. Afirmou que não decide sobre a transmissão do programa e que, na verdade, era economicamente vantajoso para ela que o programa continuasse no ar. Após 4 anos, um novo acordo permitiu que Chaves e todos os programas de Chespirito voltassem. Assim, abriu-se o caminho para falar dos bastidores, agora com a voz dos filhos à frente. Sem querer, querendo. Quando anunciaram uma cinebiografia sobre a vida e obra de Chespirito, a maioria esperava ver o drama dos bastidores. E nesse sentido, a série não decepcionou. O atrativo dos episódios é revelar segredos do que ocorria quando as câmeras se apagavam. Os romances, traições e conflitos são o assunto da semana na internet, depois de assistir a um novo episódio. Produzido pelos filhos de Chespirito, o programa é feito a partir da perspectiva deles, e nesse contexto, Florinda aparece como uma vilã clara sob outro nome, que disfarça sua identidade por questões legais, afetada pela forma como a verdadeira Florinda está sendo retratada. Meza usou suas redes sociais nas últimas semanas para desmentir histórias e detalhes da série. E já adiantou que vai lançar sua própria série, contando a sua verdade? Ela também disse que passa por um momento difícil de saúde devido à amargura de ser descrita dessa maneira. O quanto há de verdade nesse relato? Os filhos de Chespirito aproveitaram para se vingar de forma eficaz? A série é o resultado de anos e anos de especulações sobre a melhor maneira de derrubar quem sempre os tratou com desprezo? Será que Florinda Meza conseguirá rebater tudo o que foi dito contra ela? E, mais importante, será que ela realmente maltratava o marido quando ele ainda vivia? Talvez apenas outra pessoa além dela conheça a verdade, mas essa pessoa já faleceu. Fica evidente que o homem que criou programas milionários foi incapaz de controlar seus últimos dias, deixando para trás uma série de perguntas obscuras e dramáticas.